querido irmão catequista, querida irmã catequista, aqui estou para iniciarmos um programa, uma sequência de estudos do Evangelho de Mateus. Vimos Marcos, foram 3 encontros, 16 capítulos. Mateus são 28 capítulos, então vamos nos estender por mais encontros, mas em torno de 40 minutos cada um deles, de maneira que você possa dispor, segundo suas possibilidades de tempo e de contextos, possa dispor aí de momentos para conhecer o primeiro evangelho, o de Mateus. Chamamos de primeiro, aliás, porque na nossa lista de evangelistas temos Mateus, Marcos e assim vai, e ele está no topo da lista. Não significa maior importância ou menor, não, porque ao longo da história se consolidou esta ordem e assim permaneceu. Eu já, quando falávamos de Marcos, se recorda bem, eu disse que foi o primeiro evangelho a ser escrito, lá por 65 a 70. Mateus escreveu o seu evangelho lá pelos anos entre 80 e 85. É sempre muito difícil precisar. Provavelmente ele escreveu na cidade de Antioquia. Se Marcos escreveu, a hipótese bastante aceita, lá em Roma, acompanhando Pedro, Mateus escreveu em Antioquia. Antioquia é uma cidade ao norte da Palestina. Hoje é o Líbano lá. Hoje é território do Líbano. E ele o fez motivado por um problema de base daquelas comunidades, um problema de fundo, assim como Marcos escreveu o seu evangelho, porque os cristãos sofriam perseguições e muitos estavam abandonando a fé, além de outros problemas face aos quais se deparavam. O caso de Mateus escreveu-o especialmente porque entre os cristãos havia 2 grupos. Aqueles que se tornaram cristãos, que decidiram seguir Jesus Cristo, mas a sua origem étnica, sua raça, era de Israel, os judeus, étnica, e herdeiros de todas as tradições do Antigo Testamento. E interpretavam a história de Jesus e a pessoa de Jesus, interpretavam segundo as expectativas do judaísmo. E se Jesus era o Messias esperado, nos quadros e na cultura do judaísmo, teria algumas características. Mas e aqueles outros que aderiam a Jesus Cristo? Tornavam-se também seus discípulos, porém seguidores de sua origem, quer de etnia, de raça, de cultura, não era do judaísmo. Teriam que se fazer judeus. Teriam que interpretar a lei do Antigo Testamento como aqueles outros cristãos de origem judaica. Entre os 2 grupos apresentaram-se fortes diferenças e com riscos também de divisão e de confrontos. Por isso mesmo, Mateus escreveu, buscando o seu evangelho, buscando dos seus leitores a percepção, a compreensão de que Jesus é o Salvador que veio para
descendentes do judaísmo, judeus, quanto para aqueles outros, não descendentes do judaísmo, mas que queriam ser cristãos e seguir Jesus. Deveriam seguir o caminho mais longo, tornarem-se também judeus e daí observar calendários, hábitos, costumes, aquelas regras às quais estavam afeiçoados os cristãos originários do judaísmo, ou poderiam seguir outros passos. Entre os dois grupos estabeleceram-se contrastes, diferenças e potenciais conflitos com grande força de divisão. Ele escreveu para que tanto os de um lado quanto os de outro percebessem mais do que a lei do Antigo Testamento é a centralidade da pessoa de Jesus Cristo. Não esqueça disso. Hoje temos tantas diferenças também, né? E grupos que se contrapõem. Mateus escreveu para dizer aos seus leitores: quem segue Jesus Cristo supera esses confrontos. Jesus não pertence a um ou outro grupo. É para todos os que querem acolher a salvação que ele traz. E este Mateus, quem era? Era aquele Levi que Jesus passou, viu, chamou, ele era um cobrador de impostos, levantou-se e foi. Olha, se o Evangelho foi escrito lá por 80, 85, e Jesus morreu, digamos lá pelos anos 30 a 35, olha quanto tempo, 50 anos depois. É muito, muito difícil que tenha sido aquele mesmo. Todavia era comum naquela época que os apóstolos tinham neles seus seguidores, cada apóstolo tinha o seu grupo, era normal, ninguém podia fazer viagens sozinho naquele tempo, era sempre em grupos e equipes. E alguém do grupo ou da escola deste discípulo, Mateus, um dos 12 apóstolos, alguém escreveu e o fez e colocou o nome do apóstolo mestre a quem ele seguia. Era comum fazer isso naquela época. Alguém com um histórico, talvez, que conhecia profundamente o judaísmo e que sabia dialogar com os ambientes não judeus. Capaz de escrever tanto para um quanto para outro e dialogar com as duas partes. Alguém da escola de Mateus. Isto são introduções iniciais para apontar alguns elementos, algumas informações que contextualizam. Não é que o evangelista um belo dia sentou-se, pensou, eu vou escrever um evangelho. Ainda não se falava nesses termos. E daí escreveu com os recursos disponíveis àquela época. Não. Era um líder que tinha diante de si várias comunidades e entre elas muitas divisões, e ele escreveu, ouvindo do seu mestre, ouvindo a história de Jesus. Já conhecia também o Evangelho de Marcos, escrito uns 20 anos antes. Conhecia, a gente percebe, conhecia. Serviu-se de Marcos e de outras fontes que ele dispunha para escrever o seu Evangelho. Vamos lá. Como é que ele organizou a sua obra? É muito importante ter bem claro isso, para que percebamos cada parte do Evangelho em que posição no seu todo está a parte. Digamos assim, como uma casa. Se for mostrada a divisão interna de uma casa, a cozinha é separada dos outros ambientes. Depois a sala separada dos outros. Depois os quartos, corredor, escritório,
Sem o conjunto, eu não vou perceber a ordem interna que faz daquela casa uma bela casa. Eu preciso conhecer o todo e depois cada parte tem seu lugar e eu percebo sua importância e a singularidade de cada uma das partes da casa. O mesmo se pode fazer com uma obra literária. Quando alguém vai escrever uma carta, vai colocar primeiro a data, logo em cima uma saudação inicial, depois um primeiro parágrafo introdutório, depois começa. Um tema, outro, mais um, e em sequência, com uma ordem em cada um deles, para chegar ao final, tendo tudo isto, gostaria de. Daí faz o pedido, ou a proposição, ou a reflexão final. É assim que se redige qualquer texto. Também Mateus. Venha comigo. Qual era o projeto na redação? O projeto inicial na redação do autor. Ele, naquela época, não tinha trens, estações como hoje. Aqui nós nos servimos de elementos da cultura do nosso tempo para vislumbrar o modo como ele estruturou sua reflexão. Tem teologia, sua reflexão teológica, sua narrativa, e tudo para servir a uma mensagem central: Jesus Cristo. O Messias que veio, o Salvador que chegou, que formou sua comunidade, morreu e ressuscitou e deixou uma missão. Vem comigo. Mateus, ou o autor do primeiro evangelho, o discípulo daquele apóstolo antigo, publicano, cobrador de impostos, Mateus organizou a sua obra como se tratasse, ou a gente pode interpretar a obra de Mateus como se tratasse de uma ferrovia com 2 trilhos. Não existe ferrovia de um trilho só. Hoje se fala de monotrilho no transporte nos grandes centros urbanos, mas aqui nós vamos a uma ferrovia, as que conhecemos convencionalmente. Observe, um trilho, outro trilho, os dormentes. Esta ferrovia está chegando, vamos falar assim, tudo o que se esperava do Messias no Antigo Testamento, anunciado pelos profetas. Por razões de espaço, nem foi possível inserir aqui o Messias, esperanças messiânicas do Antigo Testamento. Mas vem desde lá, olhem. Como se aqui se tratasse de uma estação. Chegou o Messias. Depois nós vamos explicar cada um desses nos encontros subsequentes. Mas aqui tudo o que se esperava, de alguma maneira o evangelista tentou traduzir e o fez, aí com os textos da genealogia, de José que assume a paternidade de Jesus, a visita dos reis magos. Enfim, nós vamos observar nestes 2 trilhos e nestes fatos aqui presentes, os 2 grupos, os de origem judaica e os de origem estrangeira, pagã. Os 2 precisavam de Jesus e esperavam. E houve os que não esperavam. Herodes não esperava e ficou alarmado quando soube que chegou o Messias. Aqui, a grande notícia é esta. Chegou. Esperavam por séculos. Quais são os 2 trilhos depois no Evangelho
de Mateus. Vamos observar. Todo o Evangelho, toda a sua obra, toda a sua redação, tem essa sequência. Ações, atuação de Jesus, um dos trilhos. Ensinamento, discurso de Jesus. Atuação, ensinamento. Atuação, outro discurso. Nós os veremos depois. Atuação de Jesus, ensinamento, outro discurso. Nesse caso, aqui é o discurso da montanha. Este aqui é o discurso missionário. Este aqui é o discurso em parábolas. Antes ações, depois ensinamento. Ações. E o trem vai, a ferrovia vai chegar em algum lugar. Qual é o objetivo? Atuação, ensinamento. Chegou o trem em Jerusalém. Paixão, morte e ressurreição de Jesus. Imagine que terminaria e acabou a obra. Aí o evangelista deixa para o leitor continuar aqui. Termina assim o seu evangelho. Ide por todo o mundo, anunciai o evangelho e fazei discípulos todas as nações. E a ferrovia segue o rumo da história. Na medida que a história humana prossegue, os evangelizadores, antes discípulos de Jesus, que o tinham visto atuar e tinham ouvido os seus ensinamentos, agora vão continuar a história até ela chegar à sua plenitude. O trem está em viagem e chegou ao nosso tempo. E nós vamos acolher a mensagem e levá-la adiante para os outros. Como se a história humana, este trem, ela tivesse esperado o Messias e ele chegou. E de agora em diante vai levar ao futuro. Hoje somos nós os discípulos que ouvimos a mensagem. Podemos conhecer sua atuação, seus ensinamentos e levar a mesma promessa e a mesma esperança, levá-la ao futuro. Foi aqui uma introdução para o Evangelho de Mateus, a sua estrutura. Como ele organizou o grande edifício redacional da sua obra. Então agora, nós vamos dar mais um passo. Ei, catequista, eu lhe recomendaria ter em mãos a sua Bíblia. Não é possível contemplar aí no Facebook, no seu celular, ou no seu aparelho de televisão, ou no seu computador e acompanhar sem ter em mãos a sua Bíblia. E poderia, inclusive, tendo adiante dos olhos, faça anotações das laterais, eu vou explicando. Vamos acompanhando, tendo a obra de Mateus em mãos. Vou tentar buscar nos textos a confirmação desta esperança. O Messias chegou. E nós vamos tentar constatar, neste grande movimento da história, a presença do Messias Salvador, e que a história tem um rumo final. Qual foi? A ressurreição de Jesus, provavelmente, aos seus seguidores pode proporcionar também a ressurreição. É um caminho que o discípulo pode seguir. Então, nós podemos começar. Eu tenho aqui a Vanessa, é a leitora hoje. Ela colabora conosco aqui na Cúria, em Curitiba, trabalha no setor pastoral e vai ser a nossa leitora. Até eu fico mais bonito perto dela. Olha o seu sorriso. Vanessa,
Você vai começar, quando eu pedir você ler, vocês aí que estão acompanhando, tenha em mão a sua Bíblia, em mãos sua Bíblia. Eu também estou aqui com a minha. É assim, a introdução, chegou o Messias. Nós não vamos ver essa parte aqui, o 1 até 2:23, 2 capítulos, versículo por versículo, não é possível. Mas vamos às grandes linhas. Vamos começar, observemos o primeiro versículo. Filha, queira ler o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Isto, vamos ficar aqui só com esta citação. Parece apenas uma mensagem, uma informação inicial, mas não. Chegou o Messias. Abraão era chamado o pai do povo de Israel. Davi foi um dos grandes reis de Israel a quem tinha sido prometido, segundo a tradição dos profetas, que de Davi nasceria um filho que seria soberano e salvador. E os séculos se passaram. Davi é lá do século 1000 anos antes de Cristo, é de 1000 anos antes de Cristo. Abraão, mais ou menos uns 3000 anos, e essas tradições se consolidaram ao longo da história. Filho de Abraão, filho de Davi. Opa, quem ouve ou quem lê, que é de origem judaica já. Opa, de quem se trata? Filho de Abraão, identidade. É do nosso povo, um judeu. De Davi, herdeiro das promessas do Messias. Mas e os outros? Vamos devagar. Vamos compreender. Você pode ler, por favor? Sim, pode começar 1, 2. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e daí vai, estes nomes da tradição de Israel, cada nome próprio da época, mas que não, aos nossos ouvidos são desconhecidos. Mas por quê? Olhem, hoje nós dizemos que a história do evento tal foi no dia X. A abolição da escravatura aconteceu no Brasil em 13 de maio de 1888. Tá bom. A proclamação da independência do Brasil foi em 7 de setembro de 1822. Apontamos segundo datas. Naquele tempo apontavam segundo personagens. Foi no tempo de Abraão, foi no tempo de Jacó, foi no tempo de Davi, foi no tempo do profeta. Então nós temos esses nomes muito desconhecidos, mas há uma intenção teológica aqui. Querem ver qual? Você pode ler, por favor, o versículo 2. E você, catequista, tenha em mãos a sua Bíblia. Vai lá, por favor. Comece outra vez, filha. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara de Tamar. Opa, esta Tamar é uma mulher. Nunca se punha um nome, figura feminina na tradição de um grande personagem, sempre homens. É que Jesus é descendente também de Tamar. E esta mulher era uma mulher prostituta. Era humilhante para a época. Prostituta era, junto com um publicano, éramos na lista dos pecadores os piores pecadores.
Jesus assumiu a parte humana, pobre e pecadora da humanidade. E uma mulher. E não é que tinha uma vida desregrada. Era a vida possível para quem era explorado. E não tinha nenhuma relevância social. Ele assumiu a dor humana, o pecado humano, a miséria humana e integrou na sua corporeidade também as injustiças que a humanidade praticou. O Messias chegou, já se entende, em vez de alguém cheio de glórias e triunfos, é um humano. Primeira mulher que aparece aqui. Mas depois nós podemos, não vamos ver todos esses versículos, mas nós podemos ir ao versículo 5. Por favor, você pode ler? Salmão gerou Boaz, de Raabe. Boaz gerou Jobede, de Rute. Raabe também era uma prostituta pagã agora. Se Tamar era do povo judaico, esta Raabe era pagã e prostituta. E o leitor de Mateus vai ler, se for de origem judaica, vai se identificar como grandes homens e também faz parte da sua história a presença da fragilidade feminina e explorada. Mas agora vem aqui a fragilidade feminina e explorada pagã, tanto um quanto o outro. O evangelista tem diante dos olhos os seus leitores. Veja aqui a segunda parte do versículo 5, filha. Jobede gerou Jessé. Não, primeiro, por favor. Começa de novo o versículo 5, eu me enganei. Salmão gerou Boaz, de Raabe. Boaz gerou Jobede, de Rute. Esta era uma pagã, uma mulher justa, uma mulher nobre, uma mulher que assumiu na sua própria vida cuidar da sua sogra, que era judaica, que era judia. A pagã cuidou da judia, é mulher, é nobre e que solidarizou-se com alguém de origem judaica. Mas originalmente esta Ruth era pagã. Olha como as coisas, a gente lê isso e nem percebe o significado de tudo isso. Cada um desses nomes poderia oferecer muitas histórias a integrar, mas nós não podemos aqui. Nós vamos ficar com a figura dessas mulheres. Depois temos aqui, olha aí, versículo 6, acompanhe. Ela lê, mas você acompanha aí na sua Bíblia, por favor. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Aquela mulher de Urias, Davi, porque era rei, encantou-se com sua beleza, mandou o marido para a guerra para que morresse e ficou com sua mulher. Olha o grau de tirania do poder masculino sobre uma mulher aqui, explorada. Dela nasceu Salomão. A crítica que o evangelista faz: Jesus é filho de tantas infidelidades dos grandes de Israel, mas também filho de uma história pagã. E ele assumiu na sua história, no seu corpo, na sua existência, as dores de todos os que o antecederam. Mas vamos um pouco mais. Aqui nós já temos 4 mulheres, né? Tem a quinta. E aí vamos chegar ao versículo 16, é impressionante. Agora a mulher é Maria. Olha como o evangelista fala dela. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Oh, chegou o Cristo, chegou o Messias. Passou por todas as contradições da história humana. Mas esta Maria, Jacó gerou José, o esposo de Maria. Não foi José que gerou Jesus. O evangelista ainda não fala, virá depois. Mas agora, Jesus é filho de Maria. O Cristo nasceu da mulher Maria.
uma judia de primeira, genuína em termos de etnia, de raça, mas não é isso que conta. É a jovem, símbolo de todo este povo de pecadores, mas essa aqui é pura, é nobre, é sublime. Pura não no sentido biológico, genético, não isso. O povo de Israel que ficou esperando não foi esquecido e nem foi traído. Deus respondeu. Olha aí, Maria, o melhor retrato do judaísmo mais legítimo, dela nasceu Jesus, que traz em sua história também a presença de pagãos e de outras mulheres exploradas e dominadas. Ou seja, em Jesus, Deus mostra o carinho que tem por uma humanidade cheia de contradições, ou pela humanidade cheia de contradições. Olha aí, vamos ver o versículo 17. Sabe que, catequista, o número 7, na tradição do judaísmo da época, significava perfeição ou plenitude. Nessa lista de ascendentes de Jesus até chegar no tempo dele, ele dividiu o tempo e dividiu a história, o evangelista, aqui nessa introdução. Eu gostaria que você lesse, por favor, ela lê, a Vanessa. Viu, Vanessa? Agora é capítulo 1, versículo 17. Vamos observar. Você acompanha aí na sua Bíblia, pode até assinalar, que é um texto que vale a pena ser relido. Depois você estuda outra vez, relê de novo. Quer ver o que tem aí? 7 é a perfeição, é totalidade, é plenitude. Você me acompanha agora. Ela lê, você me acompanha. Por favor, pode ler, filha. Portanto, olha toda aquela lista de nomes, agora, portanto, conclusão. Sim. o total das gerações é, de Abraão até Davi, 14 gerações. Um instantinho, 14 gerações, 7, plenitude, totalidade. 14 gerações, 7 uma vez, 7 duas vezes. Está tomando a história toda. Segue. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. Outros 2 setes. Vamos mais. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. 2 setes. Mais outra, então 7 uma vez, 7 outra vez, outra vez, outra vez, outra vez, 7 6 vezes. A partir de Jesus Cristo se chegou à totalidade das 7 gerações. Agora com Jesus chegamos à plenitude dos tempos. Todos os outros 7 é como se estivessem preparando o tempo de Jesus. Quem lê pensa que é apenas uma informação histórica. Claro que é história e teologia. E agora, quais as gerações que ele vai deixar? Jesus, agora todo mundo, aqui no final, e por todo o mundo e anunciar o Evangelho. Aí não é mais dividido em gerações, mas é dividido na inteireza da humanidade e da história, impregnada de Evangelho. A promessa começou antes, aqui ele chegou. Lá o Evangelho vai continuar até chegar a todos os povos. Por aqui, 7 gerações, foram uma geração, outra, até que chegou Jesus. Não virão outras gerações, porque agora a plenitude das gerações chegou com o Messias. A gente lê assim, pensa que é apenas uma informação furtiva, tem uma teologia de fundo. Agora, se antes falava dos povos todos, ainda estamos aqui
Não saímos, já estou falando há 30 minutos e não saímos do primeiro. Tudo isso para introduzir, mas se a gente fizer com pressa, acaba não entendendo. E agora vamos ver aqui o nosso bom José. Nós não vamos ler aqui como nos versículos anteriores, um pouco aqui, um pouco aí, saltamos vários e seguimos. Filha, você está pronta? Então, Mateus 1,18. Você acompanha aí na sua Bíblia, aí em casa. Vai lá. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Olha, em Mateus não tem, como Lucas, toda aquela narrativa da anunciação do anjo a Maria. Não tem isso. Lucas escreveu em outro contexto. Mas José, prometido, era noivo de Maria. E ela achou-se grávida antes do casamento. Naquela época, se uma mulher se visse grávida antes do casamento, ela deveria ser levada, por direito que tinha o marido ou o homem, deveria ser levada ela a uma praça pública e, dependendo do caso, receber pedradas até morrer. Uma sociedade implacável era aquela. E José, olha aí, versículo 19. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Nossa, olha aqui, justo. Naquele tempo, justo era o homem que observava a lei. E José deveria observar a lei e deveria denunciar publicamente essa mulher. Mas ele a amava. Foi justo não porque observou a lei, mas porque protegeu a mulher e cuidou da vida. Despojou-se até de seus direitos. Justo não é quem observa regras, é quem faz as escolhas que Deus faz. E neste caso nós conhecemos já os textos que José, em sonho, teve a revelação que teve. E aí nós podemos observar o nosso José, versículo 24. Este homem justo. Justo é aquele que observava a lei do judaísmo, e José é um dos descendentes. Jacó gerou José, lembra? Mas este José, justo, porque colaborou com o projeto de Deus. Um homem era humilhado, era ridicularizado caso fosse traído. Ele deve ter engolido muitos sapos, mas ficou com ela, sabendo que aquele filho não era seu. Quem é? De quem é? Olha a atitude de fé deste homem. E quanto deveria amar aquela jovem, né? Poderia ter denunciado publicamente, desfazer-se dos compromissos que tinha com ela, seguir sua vida, mas até os seus afetos, os de José, pertenceram ao plano de Deus. Assim como os de Maria. Ela queria casar com José, ter filhos, ter sua história, era o sonho das jovens da época. Por causa de Deus, sua liberdade e sua capacidade de amar pertencerão ao seu Senhor. Tem que ter, casalzinho, deve ter sido experiências maravilhosas de fé. Lá em Nazaré, aliás, era considerada uma das regiões mais violentas da Palestina, na época. Será que não tinha um lugar mais decente para Deus se encarnar? Mas olha, Deus assume todas as contradições humanas sem contradizer-se. Assume toda a condição humana sem ser pecador. Sempre. Porque o humano
nós todos somos pecadores. Então, é tudo isso que o evangelista quer que o leitor compreenda ao observar cada uma dessas páginas. Mas vamos observar um pouco mais. Eu falei que Mateus escrevera o seu evangelho para cristãos vindo de duas origens culturais e étnicas, judeus e pagãos. Olha aqui os magos agora. Os magos não são judeus, só Mateus tem isso. Se no primeiro capítulo reservou o evangelista a origem de Jesus dentro daquela legítima e genuína linearidade judaica, agora tem o que tem aqui, vamos ver. Nós já conhecemos, mas só para apreciar alguns desses versículos com a intenção de perceber o que é que este autor espera do seu leitor, o que ele pretende com tudo isso. Filha, Vanessa, você está viva? Estou. Está acordada? Então vai, 2, 1. Você também, catequista, que está acompanhando, está acordado? É 2, 1. Vai lá, acompanhe com ela. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Com efeito, vimos sua estrela no seu surgir e viemos homenageá-lo. Olha aí, vem do Oriente. E temos um mapa aqui. Eu vou recordar o mapa. Opa, aqui estamos passeando. Chegamos aqui. Eu não... Se me perdoa que eu não estou muito familiarizado com todas essas geringonças eletrônicas. Mas olha, nasceu em Samaria, olha Jerusalém, Belém. Ele vai aproximar Belém. De Jerusalém até Belém são 6 quilômetros. O Oriente, toda essa região, olha aqui. Vimos sua estrela. Naquele tempo, quando aparecia uma nova estrela, interpretavam da seguinte maneira: um grande personagem na história surgiu. Os orientais eram muito dados à astronomia e interpretar a história segundo o movimento dos astros. Vimos sua estrela e viemos homenageá-lo. O rei dos judeus, mas o rei dos judeus, eis aqui a Judéia. Eles vieram de lá, mas como é o rei dos judeus? O que tem eles, se são estrangeiros e distantes? Vieram. O evangelista pretende que o leitor perceba que o Evangelho, Jesus Cristo, desde a sua história, estava destinado a toda a humanidade, não apenas a alguns, ou aqueles da etnia judaica ou das tradições religiosas judaicas. Vimos sua estrela. Observe, filha, siga um pouco mais. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo, procurou saber deles onde havia de nascer o Cristo. Eles responderam: Note, vem comigo, catequista. Os magos vieram do Oriente e perguntaram aos grandes de Jerusalém onde deveria nascer. Os magos lá do Oriente notaram, perceberam e reconheceram. Um grande nome se apresentou para a humanidade. Vieram ver. Os de Jerusalém, tendo Belém nas vizinhanças, não perceberam nada. Até se alarmaram, não é? Herodes ficou apavorado, ficou alarmado. Nasceu um concorrente que vai trazer perigos ao meu poder? E Jerusalém inteira, não foi só, olha aqui o modo de dizer de Mateus. O que pretende que o leitor
seja quem for, compreenda desde o início daqueles capítulos. Mas voltemos. Onde deveria nascer o Cristo? Os magos desejavam encontrar e vieram. Os de Jerusalém não desejavam. E quando veio, não perceberam nada. Viu o catequista? Para quem procura encontrar-se com Deus, ele se deixa. Quem está à procura de Deus, ele se deixa encontrar. Quem não está à procura dele, até quando ele se faz próximo, não o percebemos. Leve isso como uma espécie de lição de vida para a sua espiritualidade. Mas vamos continuar mais um pouco com a nossa introdução. Chegou o Messias. Vamos passear um pouco mais. A história da fuga para o Egito parece algo apenas indicativo de uma informação. Lembra que o povo de Israel fugiu do Egito? Porque o Egito era um país que escravizava. Agora fugiu aquele filho de Maria, criança ainda. Ela descendente das tradições mais genuínas e da etnia mais genuína de Israel. Jesus era filho dela. Se outrora tiveram que fugir do Egito porque escravizavam, agora tem que fugir da sua terra e se refugiar na antiga região escravizadora. Olha a contradição que o evangelista quer destacar para o leitor. Não é apenas uma informação. É que o Filho de Deus, ainda criança, já encontra rejeição. E ainda assim continua a ser promessa para o povo, até para o povo que o rejeita. O leitor, talvez, não sabendo tudo isso, não consegue compreender o que há de subjacente, de teologia e de reflexão. Mas quando pode ter acesso a certas explicações, vai compreender a grandeza do amor de Deus. Depois voltaram do Egito, conhecemos, e foi morar. Eu gostaria que você gostaria aqui de voltar em José. José fez como o anjo lhe dissera. Isso quando tinha dúvidas acerca de Maria, daquela gravidez. Fez como o anjo lhe dissera. Depois, José foi com Maria para Belém. Depois, levantou-se de noite e fugiu para proteger o menino. Lá no Egito, o anjo revelou-se novamente para José e ele se levantou e voltou. Nenhuma palavra este homem pronunciou. Nem no Evangelho de Lucas que o menciona e nem aqui. Mas fez tudo. E ela, Maria, inteiramente entregue a seu Deus, os dois. Isto é, já no início, tudo o que se prometia desde o Antigo Testamento realizou-se. E quando se realizou, já se deparou com as contradições humanas. Mas nem por isso desistiu da humanidade. Agora vai morar lá em Nazaré, região cheia de violências. Vai crescer lá, Jesus. Maria com ele. José não se sabe quando foi que a vida histórica se lhe concluiu. Mas nenhuma palavra e a inteireza da vida entregue. Isso com José. Também com a mãe, também com Maria. Que os humildes, este casal era um homem e uma mulher de fé admirável. O melhor que a humanidade poderia oferecer de si mesma,
ofereceu lá em Nazaré um homem bom, José, uma mulher inteiramente entregue a seu Deus, Maria, a mãe do Salvador. O Messias chegou. É esta parte que Mateus, tudo isso Mateus quis dizer nesses primeiros capítulos aqui. Então temos que ver. Agora começou a viagem do trem, não é? Será a próxima etapa da nossa conversa com Mateus. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Compartilhe com seus amigos também. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreva. E não esqueça de ativar o sininho de notificações, para que todas as vezes que nós postarmos alguma novidade, você seja avisado. Um abraço e até mais!